Gerda Taro é a mulher por trás de Robert Capa, mas ao mesmo tempo ela era o próprio Robert Capa. Muita gente não conhece essa história, hein? Mas afinal, quem foi Gerda Taro e qual a sua importância na história da fotografia? Se você ficou curioso, fique comigo até o final que você vai ficar surpreso com a reviravolta que teve na história dessa mulher, hein? E aí, beleza? Eu sou o Bruno e hoje vamos falar sobre Gerda Taro. Mas antes de qualquer coisa, né, me ajuda aí, dá aquele joinha maroto, se inscreve no canal aí, que isso me incentiva a postar mais conteúdo como esse pra você, hein? A fim de aprender a editar fotos, eu vou deixar aqui na descrição um link para um curso especial de edição de fotos totalmente voltado para fotógrafos, hein? São 16 horas de conteúdo em mais de 40 videoaulas, tanto de Lightroom quanto Photoshop, né? Que vão te ensinar desde como abrir uma foto até fazer tratamento de pele profissional. Tá esperando o quê? Bora clicar nesse link aqui, ó, para garantir o seu curso de edição de imagens para fotógrafos. Bora pro vídeo, hein? Gerda Taro, a mulher por trás de Robert Capa. Se liga nessa história, hein? Mas para isso, vamos voltar lá pro comecinho do século XX, hein? Gerda Pohoril nasceu em 1910, né, numa família judaica em Stuttgart, na Alemanha. Só que em 1933, né, o nazismo começou a crescer ali na Alemanha e ela e a sua família foram embora. Só que cada um foi para um lado. Os seus pais foram para a Palestina, os seus irmãos foram lá para a Inglaterra e ela foi para Paris. Bom, beleza, né? Ela estava morando lá em Paris, até que em 1935 ela conheceu o fotógrafo húngaro Endre Friedman. Nisso, né, ela virou sua assistente e em troca ele ensinou ela a fotografar. E não demorou muito, né? Os dois começaram a namorar ali, coisa e tal, por aí vai. Agora que eles já eram um casal, né, é importante dizer que os dois sempre tiravam fotos juntos, na mesma hora e no mesmo lugar. E de certa forma, né, a foto dos dois ali eram muito parecidas. Basicamente, o que distinguia a foto de um e do outro é que o Endre fotografava com uma câmera Leica, né, que fazia fotos retangulares, e a Gerda, ela fazia fotos com uma Rolleiflex, que fazia foto quadrada. Só que vira e mexe, eles trocavam de câmera, aí só eles mesmos para saber de quem que era qual foto, e olha lá ainda. Bom, então nessa época, né, então a gente tinha um casal que fotografava juntos, né, e tinham fotos bem parecidas. Só que como os dois eram judeus, né, as fotos deles não eram valorizadas. Foi aí que a Gerda teve uma brilhante ideia, hein? Criou um personagem, Robert Capa, um fotógrafo americano muito famoso e, diga-se de passagem, né, inacessível. E como que funcionou isso? Eles se passavam por agentes desse fotógrafo americano e vendiam as fotos deles mesmos como se fosse desse tal Robert Capa. Então, independente de se a foto era do Endre ou da Gerda, os créditos iam para o Robert Capa, que nem existia de verdade. Bom, e esse truque funcionou tão bem que eles conseguiam vender as fotos deles mesmos, né, de dois judeus, por um preço 3 vezes mais caro, só porque tinha o nome de um fotógrafo americano. É o famoso jeitinho brasileiro, hein? Isso que não era nem no Brasil, imagina se fosse. Bom, então beleza, né? Esse truque aí funcionou bem por um tempo, só que eles foram descobertos. Só que aí não importava mais e acabou que nem prejudicou eles, porque o nome Robert Capa, né, já tinha se feito, ele tinha ganhado uma notoriedade na época lá em Paris, né, e eles continuaram vendendo fotos, né, mesmo os jornais sabendo que não era de nenhum fotógrafo americano. Bom, e foi numa dessa que o Endre Friedman assumiu de vez o nome Robert Capa. E consequentemente, né, a Gerda também adotou um outro nome para deixar esse estigma judeu de lado, né, e assim surgiu Gerda Taro. Ela pegou o Gerda da atriz sueca Gerda Garbo e o Taro de um artista japonês, Taro Okamoto. Agora então a gente tinha, né, Robert Capa e a sua namorada Gerda Taro. Os dois continuaram fotografando, né, só que daí agora cada um usava o seu novo nome. Bom, o tempo passou e em 1936, né, a Gerda ganhou sua credencial como jornalista. Nesse mesmo ano começou a Guerra Civil Espanhola e o nosso casal, né, a Gerda e o Robert, junto com outro fotógrafo, o David Seymour, eles foram para a Espanha para cobrir a bendita guerra. Lá na Espanha, lá, né, enquanto o amigo deles lá, o David Seymour, ficou na cidade fotografando as crianças órfãs da guerra, né, a Gerda e o Robert eles foram cobrir os frontes de batalha. Assim como eu já falei no vídeo do Robert Capa, né, eles iam na linha de frente junto com os soldados. A guerra tá lá rolando solta e os dois lá na trincheira fazendo foto.
Tanto é que eles fizeram fotos que ficaram muito famosas na época, né? Só que em 1936 mesmo, eles acabaram voltando para Paris ali, ficaram poucos meses na guerra. Daí no ano seguinte, né, em 1937, mais precisamente em fevereiro, a gente tem um outro capítulo na história desse casal. A guerra ainda estava lá rolando a todo vapor, né? E eles voltaram para a Espanha. Só que nessa época, os dois já tinham câmeras parecidas que faziam fotos retangulares. E de novo a gente tinha aquela confusão para saber de quem que era cada foto. Só que eles resolveram isso de uma maneira bem fácil. Independente de quem que era a foto, né, se era da Gerda ou se era do Robert, eles assinavam essas fotos como Capa e Taro. Lá atrás, quando eles começaram a namorar, né, os dois eram Robert Capa ao mesmo tempo. Só que agora eles viraram uma dupla, né, Capa e Taro. Bom, dessa vez, né, ficaram muito pouco tempo na Espanha também, só que mesmo assim ainda fizeram um monte de foto que ficou famosa lá e voltaram para Paris. Daí belezeira, eles estavam lá de boa lá em Paris, vivendo a vida deles, né? E nesse meio tempo aí aconteceu um fato bem curioso. Muita gente diz que a Gerda era esposa do Robert Capa, e tem gente que diz que ela era só namorada. Mas o fato é que eles chegaram a morar juntos sim, num quartinho que o Capa alugava lá em Paris, só que eles nunca chegaram a se casar de papel passado. E o motivo é bem interessante, ó. O Robert Capa, né, ele chegou a pedir a Gerda em casamento, só que ela recusou. Não porque ela não gostava dele, vai vendo, ó. Ela era uma mulher jovem, né, tinha seus 26 anos e era muito à frente do seu tempo. Ela gostava de ser independente, ter sua carreira sozinha, e naquele tempo, né, lá na França, quando uma mulher se casava, ela tinha que servir e obedecer ao marido. E isso ia contra tudo o que a Gerda já tinha conquistado até aquele momento na sua vida. Ela era muito determinada e ela não queria ser apenas a esposa do Robert Capa. Ela queria ser Gerda Taro, mulher independente, fotógrafa e jornalista. Mesmo não tendo rolado o casório, os dois continuaram juntos, até que em julho de 37, a Gerda foi cobrir um evento lá em Madrid. Só que dessa vez o Robert Capa não foi. Esse evento, né, era um congresso de escritores e não tinha nada a ver com a guerra. Até aí ok, né? Mas bem nessa semana que ela estava lá cobrindo o congresso, né, começou a rolar uma batalha importante numa cidade ali perto de Madrid. Aí já viu, né? Mesmo o jornal que ela trabalhava falando para ela não ir, ela foi mesmo assim para cobrir os eventos nessa cidade de Brunete. E foi nessa batalha que ela acabou morrendo. Existem várias versões de como ela morreu, não se sabe qual é a certa. Uma delas, né, e tanto é que a versão oficial que foi noticiada, fala que ela foi atropelada por um tanque. Outra versão, né, fala que ela caiu de um caminhão que transportava feridos e nisso ela foi atropelada pelo tanque. Já uma terceira versão que circula por aí, né, é que o tanque bateu no caminhão que ela estava, o caminhão tombou e ela se feriu na queda. E a última versão que eu achei, né, foi que ela estava em pé na carroceria de um Jeep fazendo fotos, e um tanque bateu nesse Jeep e ela caiu, daí o tanque atropelou ela. Independente de qual for a história verdadeira, foi bem trágica. Só que ela não morreu na hora, ela ainda foi socorrida com vida, só que ela morreu no dia seguinte no hospital lá, junto com outros feridos, né? Faltando apenas 5 dias para ela completar 27 anos. Gerda Taro foi a primeira mulher fotojornalista de guerra e também a primeira mulher a morrer desempenhando a sua profissão numa guerra. Ela teve uma vida curta e, infelizmente, acabou não tendo o devido reconhecimento pelo seu trabalho ainda em vida e nem mesmo na morte. Lembra que lá no início ela vendia as fotos dela como sendo do tal fotógrafo americano Robert Capa? Pois é, depois que o Capa finalmente ganhou um rosto, né, quando o Endre Friedman assumiu de vez o seu nome, todas as fotos do casal foram automaticamente atribuídas ao Endre, né, que no caso já era a personificação do Robert Capa. Até então, Gerda Taro não era tão conhecida na fotografia quanto Robert Capa. Gerda Taro era apenas uma coadjuvante escondida atrás de Robert Capa, até mesmo depois da sua morte. Eis que 70 anos depois da sua morte, a carreira dessa mulher ganharia uma reviravolta muito interessante. Esse capítulo na história ficou conhecido como a Maleta Mexicana. Eu vou contextualizar aqui o que aconteceu e como que isso ajudou a Gerda. Lembra que eu falei que a Gerda e o Robert foram cobrir a Guerra Civil Espanhola com outro fotógrafo lá, o David Seymour? Então, acontece que todos os negativos dessa época da Guerra Civil Espanhola, né, desses 3 fotógrafos, estavam guardados com o Robert Capa. Daí, em 1939, depois que a Guerra Espanhola até já tinha acabado, né,
o nazismo começou a expandir na Europa e o Robert Capa, né, por ser judeu, ficou com medo de ser preso. E o que ele fez, né? Ele entregou uma maleta com todos esses negativos para um assistente dele e falou para ele levar lá para os Estados Unidos. Só que esse assistente dele também era judeu e também estava com medo de ser pego pelos nazistas, né? E acabou que ele nem saiu da França. Ele encontrou um general chileno lá em Paris, né, que estava a serviço diplomático, né, e deu a maleta para ele levar para o Chile, entregar no consulado americano do Chile, para que assim, né, a maleta chegasse para os Estados Unidos. Mas como já é de se imaginar, né, esses negativos nunca chegaram nos Estados Unidos. Bom, isso foi em 1939, né? Daí o tempo passou e a gente chegou em 1995. Nesse ano estava rolando uma exposição das fotos do Robert Capa lá na Cidade do México. Daí tinha um cineasta mexicano lá, né, o Benjamin Tarver, né, que foi lá ver a exposição e notou que aquelas fotos ali eram muito parecidas com algumas fotos, né, que tinha numa maleta que a tia dele deixou quando morreu. Sim, gente, a maleta finalmente apareceu. E nela tinha em torno de 4.500 negativos. Todos os rolos de filme estavam rotulados com os nomes de cada um dos fotógrafos. Porém, né, como nem tudo é um conto de fadas, né, o mexicano não abriu mão e demorou 12 anos e várias batalhas judiciais para que ele entregasse a maleta. Daí só em 2007 que a maleta foi finalmente entregue ao Centro Internacional de Fotografia, o ICP, em Nova York. Fizeram todos os testes de verificação e foi constatado que de fato os negativos eram verdadeiros, e aí então veio à tona, né, várias fotos perdidas da Gerda Taro 70 anos depois da sua morte. Finalmente ela saiu da sombra do Robert Capa e teve os créditos por suas fotos. Na época, o Robert Capa era o cara das fotos de guerra, mas agora finalmente foi possível ver que a Gerda também fez muitas fotos históricas dessa Guerra Civil Espanhola. Realmente foi uma pena ela não ter tido o devido reconhecimento ainda em vida. Gerda Taro não foi só uma mulher corajosa e determinada. Não foi só a primeira mulher fotojornalista de guerra. Gerda Taro foi uma excelente fotógrafa também e mesmo que tardiamente, né, acabou tendo merecido reconhecimento pelo seu trabalho. Assim como Robert Capa, né, ela não criou nenhum conceito novo na fotografia, mas ela foi uma peça fundamental para o nascimento do fotojornalismo moderno. Como dizia Robert Capa, né, se a sua fotografia não está boa o suficiente, é porque você não chegou perto o suficiente. Esse era o lema da vida do casal. E de tanto chegar muito perto, os dois morreram em situações distintas, né, mas fazendo o que mais amavam, que era fotografar. E aí, o que você achou desse vídeo? Já conhecia a história da Gerda Taro? Deixa aqui nos comentários, né, se você sabe de algum outro ponto que eu acabei não comentando aqui no vídeo. E se você ficou até aqui, né, eu peço na humildade para deixar o like, se inscreve no canal aí, que isso me ajuda muito, né, e faz com que eu traga mais conteúdos bacana como esse para você.